Olá, minha gente, tô de volta, né? Com a interrupção do podcast anterior, ficaram faltando algumas coisinhas importantes a dizer. Achei melhor fazer essa complementação aqui. Então, como eu estava dizendo, o Hotel Parque da Costeira, que estava com a Justiça do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte, foi solicitado pela Prefeitura de Natal para virar um hospital de campanha, já foi atendido, né? Hoje a Prefeitura já recebeu o documento de emissão na posse e agora são 320 leitos que estão lá prontos, mas sem ocupação, precisam de adaptação para virar esse hospital de campanha. A Arena das Dunas também já se ofereceu para isso, o Frasqueirão lá do ABC também já se ofereceu para isso. E para fazer essa adaptação do Parque da Costeira, tanto o IFRN como outras entidades ofereceram mão de obra, né, e equipamentos. Realmente a gente precisa aumentar essa capacidade de receber pacientes graves que nós não temos. E hoje, assim, para até um certo pânico para a gente, o ministro, né, da Saúde falou claramente a respeito da capacidade atual do Brasil e da capacidade destrutiva desse vírus. Então ele disse que o colapso desse nosso sistema, hoje com a quantia que tem, sem haver essa expansão, ele fez essa correção depois, será atingido no final de abril. Então daí a importância de ninguém sair de casa, né? A gente precisa se manter em casa para segurar essa taxa de transmissão, essa taxa de contágio, né? Segundo o ministro da Saúde, eu estava aqui procurando a recomendação exatamente, é assim: sistema de saúde entra em colapso no final de abril. E a curva que tanto se fala, né, de quando, já que os casos dobram em poucos dias, como eu falei lá essas informações, inclusive, sobre a Europa, eu tirei de uma reportagem de hoje da revista The Economist, né, a revista britânica. E em poucos dias, coisa assim de um pouquinho mais que 2 dias, não chega a 3 dias, o coronavírus, ele dobra o número de infecções, de pessoas atingidas. Então, essa curva que eles têm medo dessa subida rápida, que fica parecendo o Monte Everest rapidamente, ela está começando a chegar para aqui, para o Brasil, segundo os especialistas, da próxima semana em diante. E ela vai subir, segundo o ministro da Saúde, até julho. Veja, estamos, como eu disse, em 20 de março. Então, ela vai subir até julho, março, abril, maio, junho, julho. 4 meses ainda. Ela vai subir até julho e só deve se estabilizar, que é o que eles chamam de chegar ao platô, quando ela vai ficar reta, não sobe mais, em agosto. Para cair, como está agora na China, que segundo se informa, a China não tem novos casos de transmissão comunitária, aquela transmissão da região. Não, o que a China tem recebido é de transmissão importada, pessoas que vêm de fora com o coronavírus. Então, hoje a China chegou a um estágio quase que de tranquilidade, vamos dizer assim, e já está podendo prestar assistência aos outros países. Já está, por exemplo, ninguém quis ajudar a Itália, a China vai agora ajudar a Itália, que está vivendo um pavor. E vocês imaginem o tamanho da China. Se a gente pudesse comparar aqui rapidamente, relativamente, a China seria o Brasil em tamanho e a Itália seria o estado de Pernambuco, perto da China, né? Então, hoje o número de mortes da Itália ultrapassou o número de mortes na China. Pronto, só preciso dizer isso para saber como anda a epidemia, né, essa pandemia lá na Itália. Então a China já está nesse estágio de oferecer ajuda, né? Conseguiu controlar lá os seus números horrorosos, né? E hoje já está no estágio de oferecer ajuda. Mas é justamente baseado nesses números, nessa observação do que aconteceu na China,
que o ministro então faz esse alerta. Fala-se nesse colapso, mas há um trabalho agora firme, principalmente dos governadores, né? O trabalho tem sido dos governadores e dos prefeitos, que é da presidência mesmo. Infelizmente, o que a gente tem visto é um presidente mais preocupado em transmitir coronavírus para os outros do que em se preocupar mesmo da população morrer. Mas o trabalho dos governadores e dos prefeitos, como a gente vê aí a atitude do prefeito Álvaro Dias aqui em Natal, tem sido de buscar um aumento de leitos, pelo menos para segurar aí esses casos que não precisem tanto de UTI. O que acontece num colapso de sistema é que não é só o povo que tem o Covid-19 que vai morrer, já sendo bem fatalista, que não é todo mundo. 80% dos casos não chegam a isso. Mas os 4% que chegarem a isso já é muita coisa numa população de mais de 200 milhões de pessoas, não é verdade? Então, independente dessa quantidade de gente, o que acontece é que o sistema vai estar tão colapsado, de tanta gente procurando, que vai ser difícil tratar um infarto, vai ser difícil tratar uma perna quebrada, vai ser difícil tratar um acidente de carro, por aí vai. Não vou citar aqui tudo, não. Então é isso que a gente tem que fazer. Agora é o momento de solidariedade. Você não sai de casa, não é pensando que você vai pegar ou não. Você não sai de casa pensando em não levar a doença para outras pessoas. Você não sai de casa pensando em não trazer a doença para dentro da sua casa. Porque na sua casa pode ter, como tem na minha, por exemplo, uma pessoa de mais de 60 anos que é hipertensa e diabética. Quer dizer, um prato cheio aí para esse novo vírus. Então, você tem que pensar no próximo. É lavar as mãos, evitar tocar o rosto, que a gente tem esse hábito, é do ser humano, mas tentar evitar tocar olho, nariz, boca, né? Lavar as mãos do jeito correto. Tem muitos vídeos já passando aí na internet para que a gente entenda como é esse jeito de lavar as mãos. Vamos mudar a nossa cultura de abraço e beijo. Não existe mais abraço e beijo, né? Agora a gente se fala à distância. Fila é 1 metro de distância, porque nós vamos precisar ir ao supermercado. Não tem para que fazer uma compra enorme de comida, né? Vamos pensar em todo mundo, tudo comprado com parcimônia, porque a gente tá vivendo uma guerra, mas também não tem nem bomba nem tiro caindo. Dá para você ir ao supermercado, mas vai ter que ter todas as precauções, né? E sempre que precisar então entrar numa fila, tem que entrar nessa fila com essa distância de 1 metro para as pessoas, para nem se contaminar e nem contaminar os outros. Lembrando que muita gente fica assintomático, tá com vírus e não tem sintoma nenhum. Outros têm poucos sintomas, tem gente que não tem febre. O que chama a atenção é febre e uma dificuldade de respirar. Mas tem gente que não chega a ter isso e tem o vírus, aí passa para outro e nesse outro a reação do organismo já é diferente. Então, lembrando que aqui no Rio Grande do Norte já está mais do que escancarado, que nós temos subnotificação, já tinha dito isso no podcast anterior, não dá para testar todo mundo, então não se está testando todo mundo, né? Então a gente tem, claro, casos abaixo da realidade, né? E certamente já temos transmissão comunitária. Então é manter a higiene, fique em casa. Já sabemos que essa quarentena vai durar aí no mínimo 60 dias, pelo que a gente tem visto dos decretos da governadora do Rio Grande do Norte. E pelas contas aí do ministro da Saúde, pelas autoridades, a gente só deve ter alguma cara de normalidade neste país lá a partir de agosto. Então é muito importante a gente tratar de sobreviver até lá e depois de lá a gente decide como vai viver. Mas lembre, essa é a hora de solidariedade. Mantenha contato por telefone, né, com seus familiares que estão distantes, com seus amigos que estão distantes, mas nada de visitar. Acabou a história de visita, acabou a história de beijo, acabou a história de abraço, acabou a história de aperto de mão. Muita higiene e seguir em frente para superar, porque o ser humano tem uma capacidade enorme de adaptação e de superação. Isso é mais uma fase, pena que 100 anos depois a gente está vivendo uma pandemia dessa no mundo, mas vamos sair mais fortes dela e, se Deus quiser, aprendendo novos conceitos de solidariedade, porque a gente já estava precisando mesmo. Bom, é isso, né? Deixo na medida do possível um bom fim de semana para todo mundo.
né? Renovando o convite para sexta que vem, 7 da noite. Nesse domingo, 10 da manhã, eu ainda devo falar alguma coisa sobre futebol, que está parado, obviamente, não tem muito o que comentar. Mas tocar para frente, seguir com as instruções e levar a sério. Não saia de casa. Se você tem a oportunidade de ficar em casa, porque muita gente está precisando de trabalhar, como os profissionais da saúde, né? E outras profissões mais que estão, por exemplo, os funcionários de supermercado estão lá trabalhando para que a gente possa ter comida em casa. Mas se você tem a opção de não sair de casa, não saia. Essa é que é a realidade. Bom, boa quarentena então, né? Faça uma quarentena correta, passe instrução para todo mundo, isole quem tem que isolar, 14 dias aí se você tiver os sintomas e nada de sobrecarregar o hospital. Agora só coisa seríssima, até se você tiver com os sintomas aí do Covid-19, só se você tiver com febre e dificuldade de respiração, né? Uma dificuldade respiratória. Se tiver só com febre, controla a febre e vai dar certo. É isso, minha gente. Até lá.